Atualmente, a gente conhece a história do Brasil do ano de 1500 até nossos dias. Mas e antes? Centenas e até milhares de anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil, que homens viviam nessas terras? Pelo que se tem notícia, havia bandos de caçadores no interior e grupos de homens que coletavam conchas, caçavam e pescavam no litoral. Esses homens deixaram a marca da sua presença nessas terras que hoje fazem parte do Brasil. Restos dos seus acampamentos têm sido descobertos em várias regiões do país. Mas de onde vieram esses homens? Algumas teorias afirmam que o homem veio da Ásia para o continente americano, atravessando o Estreito de Bering. Mas alguns estudiosos no assunto acham que o homem chegou à América em pelo menos 4 etapas e em locais diferentes. Alguns pesquisadores acreditam que os primeiros homens chegaram ao Brasil pelo lado ocidental, pelo lado leste da Cordilheira dos Andes. Até agora, não se sabe quando começou o povoamento dessas terras brasileiras. Os achados mais antigos que marcam a presença do homem no Brasil datam de aproximadamente 15 mil anos atrás. Mas estudiosos no assunto acreditam que já havia homens aqui no Brasil há mais de 40 mil anos. Existem atualmente pesquisas sendo feitas em todo o país, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. Todo esse trabalho de pesquisas sobre a vida dos homens no passado, sobre as culturas mais antigas, é feito pelos arqueólogos. É através da arqueologia que podemos reconstituir de maneira científica o passado da espécie humana. Aí que chamada é? Na ilha 6, você botou 6 ou 7? Na região de São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, têm sido encontrados vários locais com restos de esqueletos, machados de pedra, objetos muito antigos, marcas da presença do homem na região há milhares de anos. No ano passado, a equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira fez umas escavações na região num local chamado Sítio do Corondó. Nos trabalhos do Corondó foram encontrados restos de fogueira, pontas de lança, esqueletos e até buracos de estacas dos abrigos que eram construídos na época. É um buraco de estaca que apareceu no nível de 90 centímetros de profundidade, mais ou menos aqui. E ele foi conservado para mostrar até que lugar, até que camada ele vinha. Essa coluna, evidentemente, é artificial. O buraco é bem profundo e devia ser um poste central, talvez de uma suporte de cabana ou paravento. Esta foi a técnica usada para retirar o bloco de terra com o buraco de estaca. Foi feito um encaixotamento para proteger o material durante o transporte até o museu. Este ano, a mesma equipe do IAB decidiu pesquisar em outros locais próximos ao sítio do Corondó para fazer um levantamento maior da região.
Antes do trabalho de campo, é feito um planejamento de toda a pesquisa. Paulo, quantos enterramentos a gente já tem? Nos meses de julho e agosto de 1979, nós acompanhamos etapa por etapa o grupo de pesquisadores do Instituto de Arqueologia Brasileira no local das escavações no sítio da Malhada. Não, 8 tem 2, não? 15 indivíduos. Eu Chico Ponta também. Chico Ponta. Fazer sombra. Todo mundo quer. Toda essa região onde estão sendo feitas as escavações fica na beira de uma lagoa que já desapareceu. Sobrevoando a área, podemos notar uma grande depressão que é o fundo da antiga lagoa. As partes mais altas ficavam nas margens da lagoa. E essas margens de lagoa eram ocupadas por bandos, por grupos de homens que viviam sempre à procura de alimento. É nessas partes mais altas que estão sendo feitas as pesquisas, que estão sendo feitas as escavações. Uma das primeiras coisas no trabalho de campo, no trabalho de escavação, é a marcação dos setores. Só então é que os pesquisadores começam a retirar as primeiras camadas da superfície. De qualquer forma, é um corte teste, né? É um primeiro setor para abrir. Vamos ver se ocorre material na superfície como ocorre naquele outro. Bom, aqui a gente já tem um lixo. Geralmente ocorre cerâmica também nesse sítio, né? A cerâmica só ocorre na superfície. Na primeira camada. Normalmente, quando se faz escavações, as camadas de cima, próximas à superfície, são mais recentes. E nelas se encontra, por exemplo, cacos de cerâmica de grupos humanos que já conheciam a técnica da cerâmica. Aí, pessoal, cerâmica na superfície. Ah, deve ser una, não dá para ver ainda, né? É, pela cor dá um palpite como una, né? Pela cor é una. A escavação não é só achar material. É necessário marcar o local e a posição de cada peça encontrada, com fotografias e desenhos, para se ter mais tarde uma ideia do todo. Os setores são divididos em mini-setores para facilitar o estudo posterior. À medida que se vai cavando, camada por camada, toda a terra é peneirada para não se perder nenhum material importante. Depois de peneirar, vem a fase de catação. O que mais ocorre na catação são objetos pequenos, dentes, ossos trabalhados como adorno para fazer colares, pontas de lança, conchas trabalhadas e muito caramujo. À medida que o buraco vai ficando mais profundo, vão aparecendo as camadas mais antigas. Bem porque a quantidade da ostreia, que caracteriza a antiguidade no samba aqui... Esses caramujos são chamados estrofoqueiros. A carne servia de alimento e a carapaça de alguns era usada como zumbidor. Mas o caramujo mais usado pelos homens que habitaram essa região era o chamado corondó. Este esqueleto, como muitos do sítio da Malhada, foi encontrado com uma pedra em cima da cabeça. Os arqueólogos acreditam que esse grupo de homens enterrava seus mortos sempre com uma pedra como um acompanhamento. O material retirado nas escavações é tão frágil que, ao retirar cada peça, tem que ser feita uma embalagem para proteção. Bem porque a quantidade da ostreia, que caracteriza a antiguidade no samba aqui, ocorre aqui também. Porque é muito Até raro, agora, aqui no sítio da Malhada, já foram feitos 5 buracos de até 2,80 metros de profundidade.
Este sítio fica perto do sítio do Corondó, trabalhado no ano passado. A equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira pretende continuar as pesquisas, fazendo escavações em outros sítios aqui nessa mesma região, para fazer uma comparação de sítio para sítio, para ter uma ideia melhor dos grupos de homens que viveram nessa região há milhares de anos. Parece ser uma peça muito bonita, Marcos. Olha só que interessante. É um machado. Uma lâmina de machado, já com lascamento já. Marcos, eu acho que tem outro acompanhamento. Olha só. Incrível, um dente enorme aqui, eu acho que é um dente. Vem ver, Paulo. Deixa eu ver. E tá perfurado ainda, hein? Um adorno lindíssimo, um dente de animal perfurado. Lindo mesmo, hein? Enorme. Esse deve ser onça ou qualquer coisa assim. Numa escavação, todo o grupo trabalha intensamente. E ao final de cada dia, ao final de cada jornada, ainda sobra tempo para os arqueólogos fazerem o planejamento para o dia seguinte. Aí não passou ainda não, né? Ainda não. Cada sítio arqueológico é um museu natural de objetos muito antigos. Ficou bom, não. Guarda. Tô indo. À medida que o arqueólogo vai escavando, toda uma história vai sendo contada através das camadas do solo. Apresentou assim, com características bem marcantes, inclusive artefatos de concha trabalhada, pontas de osso, restos alimentares. Um detalhe interessante que quando essa estratigrafia é o acúmulo de corondó nessa área, né? Quer dizer que nesse momento aqui a turma comeu caramujo mesmo. Os arqueólogos costumam dizer que numa escavação é como se a gente estivesse lendo um livro sobre a história daquele local, só que de trás para frente. Quer dizer, as descobertas feitas nas camadas de cima contam a história do que aconteceu mais recentemente. E à medida que se vai aprofundando o buraco, é como se estivéssemos voltando atrás no tempo, achando coisas mais antigas. Aqui no sítio da Malhada, a cada descoberta, o pessoal ia imaginando de que época que seriam os objetos achados. Como calcular a idade de cada objeto? Estes esqueletos, por exemplo, foram encontrados nas camadas do meio das escavações. Logo abaixo deles, foram achados restos de carvão de antigas fogueiras. Dá licença. Esse daí tem que coletar, porque tá bem embaixo desse enterramento. Vamos ver se dá Aqui, ó. para pegar uma boa porção. No mínimo, Ih, tá ótimo. no mínimo 100 gramas, né? O carvão das fogueiras feitas pelos homens primitivos é o material mais usado para se calcular a data em que esses homens viveram. Era mesmo a área de... O carvão é coletado e é mandado para laboratório, para o chamado teste do carbono 14. Aqui no Brasil, ainda não existem laboratórios para fazer o teste do carbono 14. E as amostras de carvão recolhidas no sítio da Malhada foram mandadas para o exterior. E tem muito mais camadas que lá. E aqui também já tá diminuindo, tá vendo? Agora vamos mostrar como são retirados os esqueletos debaixo da terra. Dependendo do tipo de solo, o pesquisador utiliza uma técnica diferente. O pincel com o qual o arqueólogo limpa os objetos encontrados é usado com todo cuidado e paciência. Depois que o esqueleto fica exposto num bloco de terra, o pessoal protege o bloco com um plástico e faz o encaixotamento. A etapa seguinte é a colocação do gesso, que depois de seco vai impedir que o bloco se quebre durante o transporte.
só os melhores esqueletos são encaixotados e transportados em blocos. As peças soltas são embrulhadas com cuidado para não se quebrarem durante o transporte até o laboratório do museu. Ali perto do Sítio da Malhada, a equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira encontrou um sambaqui. Sambaqui é um monte de conchas deixadas por homens pré-históricos que viviam basicamente da coleta de conchas e caramujos. Os grupos de homens de Sambaqui eram mais antigos do que os do Sítio da Malhada, que viviam em bandos e já conheciam a caça e a pesca. Eu acho que o trabalho foi muito proveitoso porque estabeleceu realmente a reação que nós pensávamos. Grupos, bandos, que aproveitavam os recursos dessa lagoa antiga, não é? Agora, vamos ver com o prosseguimento dos trabalhos as relações entre esses tipos de enterramento e aqueles que nós encontramos anteriormente, o tipo físico, a cultura material. Na minha opinião, é a mesma gente, mesma tradição. Por enquanto, o grupo do Instituto de Arqueologia Brasileira dá por encerradas as escavações no Sítio da Malhada depois de 1 mês de trabalho. Todo o material recolhido aqui, todos os dados, vão ser analisados e interpretados mais tarde para reconstituir da maneira mais fiel possível a vida dos homens que há milhares de anos viveram nessa região. E essa escavação foi muito boa, porque ela vai nos mostrar de que forma grupos e pessoas como nós viveram há 4.000 anos atrás em pleno equilíbrio com a natureza. Aqui mesmo, no laboratório do Instituto de Arqueologia Brasileira, os pesquisadores mostraram como eram usados os objetos dos homens que habitaram o Sítio da Malhada há 4.000 anos passados. Esta concha era usada para polir, por exemplo, pontas de lança feitas de osso. Os colares de dentes de animais eram muito comuns. Esse caramujo foi furado para servir de zumbidor, para fazer ruído. Uma das peças mais comuns nos sítios arqueológicos do litoral do estado do Rio são os polidores de pedra. Com eles, o homem pré-histórico preparava seus instrumentos, como este machado, por exemplo. Como eram os homens pré-históricos do litoral do estado do Rio de Janeiro? O que se sabe até agora pelas pesquisas de várias equipes de arqueólogos é que esses homens começaram a povoar o litoral do estado há cerca de 10.000 anos. Viviam em forma de bandos e eram nômades. Mudavam constantemente seus acampamentos. Os grupos mais antigos viviam basicamente da coleta de conchas. Com o tempo, houve uma evolução. Eles passaram a caçar e a pescar mais. Na faixa de litoral, não só do estado do Rio de Janeiro, mas praticamente em todo o litoral sul brasileiro, homens como esses deixaram marcas da sua presença. Eles foram os primeiros habitantes dessas terras. Foram os homens da pré-história brasileira.